Ai, ai. Pois então. Irmãos, a gente vai falar do capítulo 5, então, hoje. Eu tenho um vídeo para mostrar no comecinho. Então, vou pedir a atenção de todos vocês. Presta atenção. É um vídeo que eu até já mostrei uma vez para alguns. Mas eu queria pedir para você assistir como se fosse a primeira vez. Vamos lá. Earn this. Earn it. My family is with me today. They wanted to come with me. To be honest with you, I wasn't sure how I'd feel coming back here. Every day, I think about what you said to me that day on the bridge. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. I hope that at least in your eyes, I've earned what all of you have done for me. James. Captain John H. Miller. Tell me I have led a good life. What? Tell me I'm a good man. You are.
Então, irmãos, faça valer a pena. Eu acho que esse trechinho, né, do filme lá, do soldado Ryan, né? Lembra? A história do filme. Soldado, combatente, que foi... ele se viu sozinho, né? No território inimigo, perdido. Ele estava perdido. E cercado pelo inimigo, não tinha como sair daquela situação. Então, algumas pessoas foram lá para resgatá-lo. Fizeram por ele o que ele não podia fazer. E essas pessoas se sacrificaram, né? Então, começando pelo Tom Hanks lá, né? Que disse para ele no final: poxa, todo o pelotão morreu por você. Todos esses homens valorosos, né? Que deram a vida por você. Então, e ele morrendo ali, ele falou: poxa, então faça valer a pena. Tem que ter valido a pena. Está na tua mão. A gente conta com você. Aí ele é bonito porque eles cortam já para o finalzinho, quer dizer, corta já lá para ele já idoso, né? E ele, diante ali do túmulo, né, do sargento ali, ele fala: poxa, eu tentei, eu fiz tudo o que eu pude, me esforcei. Eu dei tudo de mim. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu não agi com displicência, né? Não, eu me esforcei. Está aqui a minha família, eu trouxe a minha família para dizer, né, que valeu. É eles que dizem se valeu a pena ou não. E eu acho, irmãos, que esse trechinho desse filme, ele tem muito a ver com o que o pastor Leandro pregou na semana passada, no capítulo 4. Capítulo 4, ele marca uma mudança, né, como nós aprendemos no livro de Efésios. Capítulo 1, 2 e 3, ele trata de quem nós somos. E depois no capítulo, em Jesus, né, e qual a posição que nós estamos colocados agora em Jesus. No capítulo 4, 5 e 6, ele vai dizer o que nós precisamos fazer, o que compete a nós. No capítulo 1, 2 e 3, ele fala que nós somos salvos pela graça. Não é por mérito e nenhuma obra humana. Nada do que nós fazemos pode nos salvar. A gente está numa situação muito difícil, né? Totalmente comprometidos. Não há salvação para nós. É isso que nós aprendemos no 1, 2 e 3. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, o Filho fala: deixa que eu vou lá resgatá-los. Eu vou buscá-los. Deixa comigo que eu vou até onde eles estão. Jesus veio e se sacrificou e morreu por nós. Então o apóstolo Paulo fala do 1, do 2, do 3, ele mostra esse plano de resgate executado por Jesus, como é que ele se deu e como ele foi bem sucedido. E aí no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo vira para aqueles irmãos de Éfeso e diz: agora façam valer a pena. Ele começa dizendo no capítulo 4, no versículo 1, andem de forma digna, vivam, que a vida de vocês esteja à altura da salvação de vocês, do chamado de vocês. Vivam, né, de forma digna. Porque, irmãos, existe a possibilidade de nós cristãos vivermos de forma indigna. Uma vida que não esteja à altura. E eu vou falar para vocês uma coisa. Pior, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Pior do que uma igreja que fica ensinando heresia por aí na televisão. Pior do que uma igreja que fica ensinando erro, né? Falsos evangelhos. É uma igreja que ouve o verdadeiro evangelho e não pratica.
É uma igreja que ouve, recebe essa tão grande salvação e não vive de forma digna. Uma igreja que com a prática compromete a mensagem. Uma igreja que não vive a verdade do Evangelho. Essa igreja, ela chega a ser um escândalo, porque ela não vive o que prega, porque ela não vive o que aprende. Eu acredito, irmãos, que tem muito a ver. Então, nos capítulos 4, no 5 e no 6, nós vamos entrar em contato, então, com o apóstolo Paulo ele vai nos dar várias orientações em todas as áreas que são necessárias, nas mais importantes. O Lucas está falando. Aí, Lucas. Tudo aquilo que é necessário para que a gente viva de uma forma digna. Está tudo sinalizado aqui. Todas as áreas que nós precisamos tomar cuidado, né, e nos cuidar, ele colocou aqui. Né, na semana passada, você pode abrir a sua Bíblia, então, em Efésios. No capítulo 4 ainda, no finalzinho, porque o 5, ele está ligado, né, esse começo do 5 está ligado ao final do capítulo 4. Ele começa dizendo no 5, né? Portanto. Então, essa conjunção aqui, ela vai ligar ainda essa ideia que ele vai falar no capítulo 5 a tudo aquilo que ele já falou no capítulo 4, 3, 2, 1. Da mesma forma que ele também usou uma conjunção lá no capítulo 4, dizendo: rogo-vos, pois, por causa de tudo aquilo que eu falei, agora vocês devem viver de uma forma digna. Então, da mesma forma aqui, ele vai dizer, portanto, então está tudo ligado, irmãos. Isso é para a gente aprender que não dá para estudar uma carta dessa como Efésios, um versículo. Não dá para você pegar o versículo do dia e ler. A gente precisa ler o livro inteiro. A gente precisa começar lá no 1 e terminar lá no 6. Porque está tudo ligado, tudo está dependendo do que já foi dito antes. É muito importante a gente entender isso, né? Então, vamos voltar um pouquinho no capítulo 4, lá no versículo 20. Ele está dizendo, né, agora por causa de tudo isso, né, andem de forma digna, façam valer a pena. Que o sacrifício, a obra de Cristo em relação a você não seja em vão. Né, ao longo do capítulo, ele vai dizendo como fazer isso, a gente viu isso na semana passada. Aí no versículo 22, ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui o apóstolo está dizendo para ele como aplicar, como viver o Evangelho, como aplicar na prática as verdades do Evangelho, como fazer valer a pena uma vida. Ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver de vocês, a maneira antiga de viver, eu peço agora que vocês façam duas coisas, e é disso que a gente vai falar, é disso que se trata também o capítulo 5. Ele vai falar que colocar em prática o Evangelho em nossa vida, colocar em prática o Evangelho que age pela graça nas nossas vidas, tem a ver com duas respostas que nós precisamos dar. É como se a gente tivesse as duas pernas, cada uma
a gente anda com uma de cada vez, né? A gente precisa das duas. Mas para nós caminharmos, para nós corrermos essa carreira que está proposta, para que nós a corramos com dignidade, nós precisamos então de duas coisas. A primeira, dispam-se, tirem a roupa velha, a roupa do velho homem. Sabe aquela forma que vocês viviam? Sabe a forma com a qual vocês viviam, encaravam a vida, se relacionavam com as pessoas, se relacionavam com as coisas, com os seus projetos? Então, dispa-se dessa roupa, porque ela é uma roupa velha, ela está suja, ela não está à altura de quem você é agora. Primeiro, dispa-se, tira a roupa velha, a roupa do velho homem, e agora coloque diariamente a roupa nova. A roupa nova, a roupa lavada pelo sangue de Jesus. A roupa purificada. A roupa do novo homem. A roupa que está à altura da pessoa que nós somos agora em Jesus. Da comunidade, da igreja que nós somos agora em Jesus. Irmãos, essa é a chave. Muitas vezes a gente pensa que andar de forma digna é só dizer não para o pecado. Tem gente que pensa assim, foca no pecado, é dizer não, 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 não faça, não faça, não faça. Só que aí a gente se torna legalista. Tem gente que pensa o contrário. Fui salvo pela graça, não preciso me preocupar com nada. Minha prática, a minha vida não precisa ser transformada. Aí a gente descamba para o outro lado. Mas o Evangelho, ele atua em nós, e ele exige de nós uma resposta dupla. Primeiro, a gente diz não para as nossas velhas roupas, a gente tira elas. E depois a gente diz sim para as novas roupas. É uma atitude positiva. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir, a gente precisa ser proativo nesse sentido. A gente não pode deixar que as coisas aconteçam e a gente não faz nada, né? Não, a gente precisa assumir o controle do nosso desenvolvimento, do crescimento espiritual. É necessário que eu assuma o controle, a responsabilidade é minha. Eu preciso fazer. Se nós não fizermos isso, a gente não cresce. Esse é o segredo do crescimento espiritual. Se eu não dizer não para o velho e dizer sim para o novo, eu vou ficar sem crescer. Se eu não dizer não para o velho e sim para o novo, eu vou ficar, vou viver uma vida indigna. Eu não vou me santificar, que é o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. É por isso que ele segue dizendo, aqui mesmo no capítulo 4 ainda, portanto, cada um de vocês, olha só, irmãos, ele dá 4 dicas, depois ele entra na quinta, e a quinta vai ligar com o capítulo 5. Em primeiro lugar, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mas não basta abandonar a mentira. Ele segue. A mentira é a roupa velha, você tira a roupa velha. Abandona a mentira e falar a verdade ao seu próximo. É se vestir da verdade. É dizer não para a mentira e dizer sim para a verdade a todo custo. Não é só não mentir, é sermos honestos, verdadeiros, transparentes, a todo custo. Isso é andar de forma digna, isso é viver uma vida que vale a pena. A pessoa que foi resgatada por Jesus do império das trevas, né? Lá no capítulo 2, fala que nós estávamos mortos debaixo dos nossos delitos e pecados. Nós estávamos, a imagem é debaixo da terra, enterrados, debaixo de muita terra e lama. E nós não podíamos fazer nada. Era uma situação irreparável. Não dava para a gente fazer, não dava para a gente fazer alguma coisa para sair daquela situação, não tinha jeito. E então o Senhor veio, Ele veio na nossa direção, e Ele morreu por nós, e Ele nos deu a sua vida.
Jesus fez isso por nós. Uma vez salvo, redimido por Jesus, agora eu vou me despir de toda mentira. Você já fez isso? Toda mentira. E vou me vestir da verdade. Todos os dias. Todos os dias eu tiro a mentira e eu me visto da verdade. Ele segue dizendo, versículo 26, mais uma roupa velha que tem que ser tirada. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. E ele liga, e não deem lugar ao diabo. É normal a gente ficar irado, ainda mais quando alguém comete uma injustiça contra nós. Ainda mais vivendo num país, né, e sendo injustiçado todos os momentos, todo o tempo. É muito natural, né, que a gente se ire. Até Deus se ira, não é verdade? Deus também, ele se ira contra o mal e contra a injustiça. Mas deixar que a nossa ira seja instrumentalizada pelo diabo, quando é que isso acontece? Quando ela atinge uma pessoa, quando ela atinge pessoas, quando ela atinge famílias, quando ela atinge um país. Quando a minha ira é usada pelo diabo para fazer mal para alguém. Aí ele fala, então, como é que é estar de roupa nova? Uma ira de roupa nova, né? Uma ira santa. O que é ter uma ira santa? É uma ira que dura só um dia. Você não convive com ela, você não guarda ela no coração. Você resolve antes de dormir. Esse é o segredo. A gente vai se irar, alguém vai errar com você. Mas quando a gente tira a roupa velha e veste a roupa nova, eu vou resolver, né? Apaziguar a ira, é o que a NVI fala. Não deixe o sol se pôr sob a ira. Você precisa aplacá-la. Ela precisa fazer algo. Ela precisa promover justiça. Ela não pode dar lugar para vingança. Porque aí é o diabo agindo. Aí é o diabo que age. Roupa velha, tira a roupa velha. Essa ira vingativa. Roupa nova. É a ira da justiça, a ira santa. É a ira que só dura um dia. Versículo 28. Se você furtava roupa velha, se você se apropriava de algo que não é seu, se você fazia isso de forma livre, não tem problema. Não é só coisas, viu, gente? A gente vive hoje num mundo, né, do direito. Né? Se você se apropria de algo que não é seu, de uma ideia, de uma fala, e de qualquer coisa, de um objeto, de dinheiro. Então, isso é roupa velha, tira a roupa velha. Mas não adianta só não roubar. Viver de forma digna tem a ver com trabalhar para ajudar os outros. É isso que Paulo fala aqui. O que furtava, não furte mais. Agora, antes, vista a roupa nova, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem está em necessidade. Seja generoso. Use as suas mãos para promover justiça, para promover o bem. Isso é viver de forma digna. Não é só não roubar. Viver de forma digna é fazer algo com o seu trabalho. Promover justiça com o seu trabalho. Depois ele fala no 29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros. Falar o que vem na cabeça, usar as palavras para destruir, para maldizer, para derrubar, para agredir. Isso é roupa velha. Mas não basta só parar de falar isso. Só parar de falar a palavra torpe. Você precisa substituí-la. Ela precisa dar lugar agora a palavras que edifiquem.
construam. Você só fala quando aquilo vai construir, vai edificar. Você precisa ser o guardião, andar de forma digna, guardar a língua. Só vai pronunciar aquilo que vai ajudar as pessoas. Só vai falar aquilo que for fazer bem. Os irmãos que são casados, né? A gente precisa praticar isso dentro de casa, né? Nas nossas famílias. Só falar aquilo que vai edificar. Isso é vestir roupa nova. Isso é andar de forma digna. Não basta só não falar besteira, mas você precisa construir. E depois, por último, a última orientação que ele dá, roupa velha, roupa nova, e esse é o gancho do capítulo 5, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A gente tem falado sobre o livro de Gálatas lá nas nossas casas. Aliás, essa semana a gente está lá, né? Esquecemos de dar o aviso. Sexta-feira a gente está de volta nos grupos pequenos. Lá nos Barbosa vai ser na terça, excepcionalmente, nessa semana. Né? Não vai ser amanhã, vai ser na terça-feira. A gente tem estudado em Gálatas. E também em Efésios, nós vimos no capítulo 1, lá no 14, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, aqui em Efésios mesmo, lá no versículo 15, diz: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, é o penhor, é o selo que vai garantir que a gente chegue, é o selo de propriedade, é o selo que garante que a correspondência chegue lá na eternidade, no trono do Pai. Então, o Espírito Santo, ele age em nós, ele funciona em nós, ele habita o nosso coração. No momento em que nós nascemos de novo, através da fé em Jesus, através do sacrifício de Jesus, a gente estava morto, agora nós estamos vivificados pelo poder da ressurreição que atuou em Jesus, o mesmo poder, a mesma grandeza de poder que atuou em Jesus, levantou ele debaixo da terra. Então, é o poder que agora atua em você, te vivifica, te torna vivo espiritualmente. Agora, esse mesmo poder que atua em você, ele está em você agora a partir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua em você, é ele que atua em você, porque foi o Espírito Santo que levantou Jesus da tumba. Foi o Espírito Santo que tirou Jesus debaixo da terra. E é a mesma força, o mesmo poder, é a mesma ação, é a mesma pessoa divina que hoje atua nos nossos corações. É isso que Paulo fala aqui em Efésios. E lá em Gálatas. A gente não perde o Espírito Santo. Você está com medo de perder? Você não perde. Você entristece. Você o deixa triste. Quando você não vive de uma forma digna. Tristeza. Ele fala, não entristeçam. Tire essa roupa velha. Não entristeça o Espírito Santo. Mas ele não é só não entristecer, nós precisamos agora alegrá-lo. Como é que nós alegramos o Espírito Santo? Ele continua dizendo, livrem-se de toda amargura, livrem-se de indignação, e ira, gritaria e calúnia. Né? Isso entristece, isso é roupa velha. Bem como de toda maldade. Isso entristece o Espírito Santo. Amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, maldade. Tira isso do seu coração, tira isso da sua prática diária, tira isso das suas palavras, dos seus atos, rasga isso de você, tira isso de você, isso é roupa velha. Agora, isso entristece o Espírito Santo. Agora, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, bondosos e compassivos uns para com os outros. Muda o centro da sua vida, faça o bem, prefira fazer o bem para o outro, é o que Jesus falou. Prefira fazer bem para o outro ao invés de fazer para você mesmo. Para de viver para você mesmo. Isso é roupa velha. Isso é roupa velha. Sejam bondosos, compassivos, né? Aguardar pelo outro. Aguarda pelo outro. Você quer agradar o Espírito Santo? Seja pronto a esperar pelo outro.
Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. Ele está dizendo para a gente imitar a Deus. Ele está falando para nós seguirmos o padrão divino. Por quê? Porque essa é a nossa roupa nova agora. A gente veste uma roupa santa. É a roupa dada, ofertada pelo Espírito Santo de Deus. É a própria imagem de Jesus em nós. Figura do Cristo em nós. Tira a roupa velha e agora vista a roupa nova. Façam isso porque é o que Deus faz. Perdoem porque é o que Deus faz. Perdoem-se mutuamente. Isso agrada, isso alegra o Espírito Santo. É isso que o faz vibrar. Isso que tira ele da cadeira. Ele celebra quando a gente faz isso. Porque nós estamos revestidos de Cristo. Estamos fazendo igual a Jesus. Estamos nos parecendo com Jesus. E é assim que ele entra no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Reproduzam a forma com a qual Deus se relaciona com as coisas e com as pessoas. Façam igual Deus faz. Mas ele é Deus. Mas se você for filho de Deus em Jesus, você precisa fazer o que Deus faz. Façam o que Deus faz. Amém, irmãos? Lá no versículo, volta um pouquinho no capítulo 4, só para a gente reforçar isso. Lembra, tira a roupa velha, veste a roupa nova. No versículo 24, vocês devem revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Vistam-se desse novo ser que foi criado para ser semelhante a Deus, nada menos que isso, meu irmão. Esse é o poder do Evangelho. Se o Evangelho não está transformando em você em alguém semelhante a Deus, então não existe Evangelho na sua vida. Não existe Evangelho aí. Talvez seja legalismo, talvez seja libertinagem, mas não o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho está sendo formado dentro de nós uma pessoa semelhante a Deus. E aí ele fala, imitem a Deus. Sejam imitadores de Deus. Por quê? Porque vocês são filhos amados. O filho imita o pai. O filho reproduz as atitudes do pai, o caráter do pai. Então reflitam a face de Deus, que é o seu pai. É isso que ele fala. Vivam em amor. Ele fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitem o pai, imitem o pai. É isso que Jesus fazia. O tempo todo ele fazia isso. Eu me pareço com o pai, eu e o pai somos um. A gente está ali junto. Você olha para o pai, você olha para mim, você olha para mim, você olha para o pai. É assim. Você vê aqui a face do pai, o autor de Hebreus fala, ele é a imagem do Deus invisível, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Nós somos hoje, é isso que nós vimos lá no capítulo 3 de Efésios, quando ele fala da igreja, irmãos. Ele fala que Deus agiu, e a igreja, nós, eu, você, precisamos ser a manifestação visível da graça que é invisível. Nós precisamos ser, né, é isso que ele fala, a igreja é um espetáculo nos lugares celestiais, para os poderes. A igreja é um espetáculo do que Deus tem feito. A igreja é um grande troféu para Deus, daquilo que Deus tem feito no mundo. Por isso, como filhos amados, imitem o Pai de vocês, vivam em amor, como também Cristo amou. Olha como é que foi a prática de Cristo. O que Cristo fez? Eu quero andar em cima da água, eu quero mandar o cego enxergar, eu quero mandar o aleijado andar. Não, amigo. Você precisa amar como Jesus amou. É isso que você precisa fazer. Porque se você for um filho amado,
você vai fazer o que o pai fez, porque esse foi o exemplo do filho. Vivam em amor como Cristo também amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus então se entrega. Essa mesma expressão, depois o apóstolo Paulo vai usar para os maridos, né, lá na frente. A gente não vai conseguir falar do capítulo todo. Você vai ter que fazer isso lá na sua casa. E quem sabe em outras ocasiões, né? A gente precisa falar mais sobre a Bíblia nas nossas conversas. Que elas permeiam as nossas refeições, as nossas idas e vindas. Poxa, o que está escrito lá no capítulo 5? O que está dizendo lá? A gente precisa ser edificado uns pelos outros. Né? Na semana passada o pastor Leandro falou que a igreja foi organizada por Deus e Ele distribuiu os dons para que os irmãos e todos os irmãos fossem edificados. Para quê? Para o serviço do ministério, para que todos assumam o seu lugar nesse plano secreto, né, que Jesus veio executar na terra para nos resgatar do pecado. E não só a nós, mas todos quantos crerem no seu nome. Esse sacrifício de aroma suave, irmãos, toda vez que você ouve falar, lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala do sacrifício. A gente deve oferecer o nosso corpo como sacrifício perfeito, né? E agradável a Deus. É aquele sacrifício de aroma lá do Antigo Testamento. É aquele modelo. Esse sacrifício de aroma suave, o sacrifício do aroma, era o sacrifício voluntário. Ele não era obrigatório. Diferente do sacrifício da expiação. Sabe o sacrifício expiatório? Era obrigado. Todos os anos precisava ser feito. E mais, o animal a ser sacrificado era o cordeiro. Precisava ser o cordeiro. Sem mancha, imaculado. Da mesma forma, é isso que Paulo está dizendo. O cordeiro já foi. Esse é o sacrifício obrigatório. Agora não, esses sacrifícios de aroma suave eram sacrifícios voluntários que as pessoas faziam naquela época. Eles podiam levar qualquer animal. Qualquer animal. Podia ser uma pomba, uma rolinha, né, um pássaro, podia ser um bezerro, podia ser... Porque ele dava para Deus aquilo que ele tinha de melhor. E diferente do sacrifício lá do cordeiro, todo o animal era oferecido, todinho. Não ficava nada. O animal era queimado integralmente, de parte de dentro, parte de fora. Diferente do que acontecia com o cordeiro. No sacrifício de aroma suave, era o sacrifício que exigia todo, integralmente o animal. E é disso que se trata. É por isso que Paulo fala lá no capítulo 12, não é o sacrifício obrigatório, é o seu sacrifício voluntário diário. É o que você precisa fazer. Não tem a ver com ganhar salvação ou perder salvação. Tem a ver com andar de modo digno do Senhor. Tem a ver com sacrificar, porque não é porque Ele pede, né? Ele te obriga, senão você vai perder a salvação, mas porque você faz isso de bom grado. Você oferece aquilo que você tem de melhor de bom grado. Que a sua vida agora, com a roupa nova, ela seja uma oferta, essa vida de amor, de sacrifício pelo outro, uma vida centrada nos outros e não em você mesmo. Essa vida de assumir a cruz, de negar a si mesmo, seguir Jesus, é isso. Seguir Jesus é coisa que a gente faz diariamente. Renúncia é algo diário, irmãos. Nós não fizemos lá no dia da nossa conversão. A gente precisa fazer todos os nossos dias. Cada dia que a gente abrir os nossos olhos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar, olhar para nós e falar, eu renuncio a mim mesmo. Eu vou pegar a minha cruz, que essa cruz é que me lembra para onde eu estou indo. Eu sigo Jesus, eu vou atrás de Jesus. Ele veio me resgatar. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele pagou o preço pela minha salvação. E agora eu preciso viver à altura. Eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer por onde? Façam igual Jesus. Jesus amou. O que é amar? O que é amar? A gente está acostumado a viver num mundo contaminado. Eles dizem que amor é sentimento. Amor não é sentimento, irmãos. Amor é oferta de si mesmo. Amor é sacrifício de si mesmo. É nada menos que isso.
se nós não sacrificarmos a nós mesmos. É por isso que ele fala para os maridos: amem as suas esposas. Vocês precisam fazer o que Jesus fez pela igreja. O que Jesus fez? A si mesmo ele se sacrificou por elas. Viva para ela. E aqui ele está dizendo: viva para todos os outros que estão do seu lado. Viva para as pessoas, viva para os seus irmãos, para os seus familiares. Sacrifique-se. Que a sua vida sirva para eles e não para você. Não ajunta para você, não trabalha para você. Não usa o tempo para você. Pensa no outro. Isso é andar de modo digno do Senhor. É isso que é viver para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus por você. É isso que vai testemunhar. É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para você e enxerguem a Deus. Esse é Deus. Deus existe porque eu vejo isso no Marcos. Eu vejo isso. Eu não vou continuar não, irmãos. A gente só ficou no primeiro versículo e no segundo. Mas você tem uma lição de casa para fazer. Aqui no capítulo 5, a primeira parte, ele vai começar a falar das obras das trevas. Ele fala aqui no primeiro momento, versículo 3, 4 e 5. Talvez você tenha alguma dificuldade de entender isso. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, e nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Roupa velha. Mas ao invés disso, ações de graças. Ações de graças. Ele fala: porque vocês podem estar certos de uma coisa: nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Mas nós somos salvos pela graça. Como assim? Nenhum. Eu pensei que se Jesus me salva, eu posso ser ganancioso. Jesus já me salvou, não depende de mim. Eu pensei que se Jesus me salva pela graça, eu posso ser promíscuo. Não tem problema. Eu posso ser imoral, impuro, ganancioso, idólatra. Só vai chegar no céu quem tiver de roupa nova. Quando Deus começa a agir no meu coração, eu começo a tirar a roupa velha. Ela não tem mais a ver comigo. E eu começo a me vestir da roupa nova. Lá em Coríntios, irmãos, esse trecho que a gente leu é mais pesado. Se você quiser entender melhor, vou dar uma referência para você. Você vai ler lá em 1 Coríntios. Eu acho que é capítulo 2, deixa eu ver aqui, desculpa, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Coríntios. É o primeiro, 1 Coríntios. Eu não anotei. Eu já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais deste mundo. É bem claro, irmãos. Quando ele está falando, e aqui em Efésios, quando ele fala dessas pessoas imorais, promíscuas, ele não está falando de pessoas imorais lá de fora. Essas pessoas são alvos da graça e do amor de Deus. Ele está falando das pessoas de dentro.
aqui em 1 Coríntios, versículo 9, eu não sei qual é o capítulo. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e idólatras desse mundo. Se assim fosse, nós precisaríamos sair desse mundo, ir embora, pegar um foguete e ir embora. Mas agora, eu estou escrevendo que vocês não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra e assim por diante. Se você é irmão e vive no pecado e na prática do pecado e acha bom e ensina, e até ensina e conversa, né? Essas conversas aqui tolas, né? E essas conversas lascivas que o apóstolo Paulo falou em Efésios, tem a ver com isso. Pessoas que se dizem cristãs. Capítulo 5, obrigado, Lívia. Obrigado, Solange. Obrigado, irmãos. Capítulo 5, então, do 9 a 10 e o 11. Aí, é esse trechinho que nós lemos em Efésios. A gente não acredita em salvação pelas obras, mas quando nós somos salvos pela fé, nós somos transformados. Se isso não começou a acontecer com você, então hoje, irmãos, hoje, permita que o Espírito Santo comece a falar com você, né? Aquele hino, chamar aqui o Marlos de novo. A gente vai cantar aquele hino que a gente cantou no final. Alma cansada? Não, esse é outro, né? Manso e suave, Jesus os convidando. Não. Alma cansada, vem já. Não é não, é ao findar o labor dessa vida. Se você não sentiu, se você não percebe que a necessidade de tirar a roupa velha e colocar a roupa nova, não é para ganhar salvação, não. É porque você já tem a salvação. E é por isso que agora, essa carreira nova, essa nova vida em Jesus, exige roupa nova. Ela exige uma prática nova. E eu vou convidar você agora, nessa manhã, a cantar junto essas palavras, né? Deixa que elas entrem no seu coração. Absorver essa mensagem dessa manhã. Abrir lá ao longo da semana, o restante, né, do capítulo 5 de Efésios. Percebe lá, fala, Senhor, eu quero vestir essa roupa nova, Senhor. Eu estou cansado, eu sou uma alma cansada dessa roupa velha, esses trapos, essa imundícia toda. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu quero viver na prática. Como alguém que foi libertado por Jesus. Livre. Eu estava preso. Eu estava cativo. Eu estava lá perdido, morto nos meus delitos e pecados. Condenado eternamente. Mas aí o Senhor veio me resgatar. Fala assim, Senhor, eu quero vestir essas novas roupas. Assim como está escrito lá em Apocalipse. Aquela multidão incontável. Não dá para contar. O irmão João, o evangelista, o apóstolo, ele viu. Ele falou, gente, não dá para contar essa multidão de gente que trocou de roupa. Estão vestindo roupas novas, caramba. Não dá para contar, é gente demais. O sangue, a roupa deles foi lavada pelo sangue de Jesus. Você precisa fazer parte dessa turma. Abre mão. Renuncia a si mesmo. Pega a cruz de Jesus e siga. E siga. Não é para ganhar salvação. Só segue Jesus quem já é salvo. Só segue Jesus quem é salvo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Queria orar com você agora. Convidar você. Jesus veio te resgatar. Ele veio te salvar. Você não podia fazer isso. Você não podia. Você estava refém na mão do inimigo, né? Atolado em lama. Jesus veio te salvar. Ele veio te resgatar. Ele veio te tirar de longe de Deus. Agora Ele te coloca de pertinho de Deus. Você era estrangeiro, agora Ele te coloca na família de Deus. Ele te deu vida. Para que agora você viva uma vida digna. Digna.
da vocação, do chamado, da salvação que você recebeu. Amém? Vamos buscar Deus agora. Fala assim: Senhor, eu louvo agora, te agradeço pela grande salvação. Obrigado porque o Senhor veio me resgatar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. As bênçãos espirituais, todas as bênçãos que o Senhor já me deu. Obrigado porque o Senhor me colocou nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Mas agora, Senhor, eu quero viver na prática esse evangelho poderoso. Me ajuda a tirar a roupa velha. Me ajuda a colocar a roupa nova. Me ajuda a dizer não para o pecado. Me ajuda a dizer sim para o Senhor e para a sua vontade. Todos os dias, em todas e qualquer circunstâncias e situações. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Se você nunca entregou sua vida para Jesus também, agora é o momento. Faz isso. Se você nunca fez essa oração, faz agora pela primeira vez. O Senhor veio me resgatar. Então eu entrego agora. Eu escolho a vida. Eu não vou mais escolher a morte. Eu escolho a vida. Faça essa oração agora ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Eu coloco diante de Ti cada irmão aqui, Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada jovem, adolescente, cada criança que está aqui recebendo a Tua palavra, meu Deus. Podia estar em outros lugares, mas está aqui. Estão aqui porque o Senhor os trouxe. Pai, alcança cada vida agora. Espírito Santo de Deus, esteja falando, firmando, confirmando em cada coração, trazendo a verdade de quem é Jesus e do que Ele veio fazer. Em nome de Jesus, eu peço por cada irmão, eu lhe peço por esses amigos, esse amigo, essa amiga que chegou aqui hoje, nunca tinha feito isso, ainda não sabia tudo isso. O Senhor tinha vindo só para ele e para ela, e hoje entregou a sua vida ao Senhor. Eu peço por essa pessoa também. Que o Senhor esteja através do Teu Espírito, conduzindo, como diz lá em Filipenses, terminando o que está começando agora. Termina em nós também aquilo que já começou há alguns anos atrás. Renova o nosso vigor espiritual. Renova, Pai. Aviva o nosso coração. Aviva a Tua igreja. É o que eu te peço, meu Deus. Muito grato por tudo aquilo que o Senhor já fez. No nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador Jesus, é que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você todos os dias dessa semana. Vai em paz, meu irmão. Antes de ir embora, dá um abração do seu irmão, seu companheiro de caminhada.